O Instituto Trata Brasil aponta que em cada 100 cidades brasileiras, 90 não conseguem reduzir as perdas de água decorrentes de vazamentos, erros de medição, ligações clandestinas e outras irregularidades. Os dados do estudo são do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento do Ministério das Cidades. A última atualização é referente ao ano de 2012. O ranking considera perda aquela água que foi tratada e fornecida para consumo, mas que não foi cobrada porque se perdeu em vazamentos, foi roubada em ligações clandestinas ou teve erros na medição. Sem o retorno do dinheiro gasto com energia e produtos químicos para tratar a água, as empresas investem menos na melhoria do sistema. Conforme o levantamento, em 62 cidades analisadas, se perdeu entre 30% e 60% da água tratada para o consumo no ano de 2012. Especialistas afirmam que isso é preocupante, vindo de cidades que têm poder econômico para resolver essas perdas e que deveriam impulsionar a melhora deste indicador, que tem uma influência grande na expansão do sistema de saneamento básico. Existem cidades com perdas acima de 70%, com um quadro que é o de descontrole total. Desde 2009, o Instituto Trata Brasil elabora o ranking que avalia as condições de saneamento básico em cidades brasileiras. Está aí, portanto, Araraquara viu há muito tempo que vem mantendo aí esse índice de 30% de perda de água tratada, né? Eu sei que tem sido feito vários procedimentos tentando, logicamente, melhorar. Melhorou, porque tivemos uma época que Araraquara tinha quase 45% da sua água tratada, certamente perdida com vazamento, né? Agora chegamos a 30%, mas parece que poucas cidades conseguem um índice menor que esse. Tá certo? Agora, é claro que tudo isso tem que ter uma evolução, né? Desenvolvendo aparelhos mais precisos, que certamente fazem um diagnóstico de rede, localizam o vazamento e corrigem, porque, veja bem você, Luiz Nancy, perder 30% da água tratada é algum desperdício que realmente traz aí muitos prejuízos ao país, tá certo? Porque, imagine bem você, quanto nós economizaríamos se nós fizéssemos a reciclagem, se nós perdêssemos menos água, quer dizer, teríamos aí um PIB muito mais saudável do que esse que nós estamos tendo, né? A perda, na verdade, Madalena, está associada aí à falta de investimento na troca aí das tubulações, porque as cidades têm as tubulações antigas, né? A cidade cresce, o impacto do próprio trânsito, própria movimentação, a trepidação, faz com que esses vazamentos ocorram, e isso tem que ter um diagnóstico constante e uma troca de todo esse sistema de tubulação de distribuição de água também renovado, pelo menos o mais rápido possível, né, para que essa perda seja evitada. Mas, infelizmente, a perda não vem só daí, né? É que a gente aqui está falando da perda que é considerada antes que ela chegue à casa das pessoas. Mas aí também se inclui, né, deveria ser incluída a perda da água tratada, que por conta da utilização incorreta, né? A questão dos vazamentos nas próprias residências, a questão de usar a água tratada para coisas em que você poderia muito bem utilizar a água comum, sem tratamento, como a lavagem de carro, de quintal, enfim, a descarga, tantas coisas que nós já comentamos aqui. Quer dizer, essa questão desse modelo da gestão da água, ela tem que ser tratada com mais profundidade e é muito complexa e envolve muitas outras coisas. Agora, imagine, né, na hora de arrumar a cozinha, né, quantas pessoas, né, deixam a água jorrando, né, na torneira e lavando o prato, tal, quando você poderia. Também, isso, né? É uma questão cultural, né, de ter uma cartilha, mas um trabalho muito bem feito, em novelas. Muitas vezes você gasta aí coisa com gay, com coisa que minoria, sabe? E agora também... eu sei que não dentro dobrar a boquinha, não estou dizendo a você que já falaram tudo que a gente fala sobre gay. Agora vamos falar algumas coisas mais importantes, né? Sinceramente. Uma coisa não anula a outra. Não anula a outra. Só que umas insistem demais, o outro deixar de lado. Ainda né? falando dessa questão da água, uma outra coisa muito importante. Por enquanto a gente estava falando de Araraquara, mas se você for levar em consideração aí já o país todo, a maior parte das cidades não tem sequer tratamento de esgoto. As pessoas não têm noção, né, da importância que isso representa. Por isso que eu falo, Luiz Antônio, que numa novela que tem tanta profusão, né, tá certo? De repente você começa a insistir, numa novela inteirinha, a pessoa quando vai abrir, olha, por favor, não faça isso, deixa a torneira aberta. Você pode usar dessa forma que você pode fazer a limpeza
perfeita dos pratos, dos talheres, sem precisar deixar a torneira jorrando. Imagine você, em todo o Brasil, o que não acontece depois do almoço nas residências. Do que não se desperdiça de água tratada. E no banho, na pia, né? Quando você vai escovar dentes, na pia, enfim, se desperdiça demais. Uma questão que lavando o carro, lavando calçado. Eu sei que é difícil, ontem teve uma chuva de poeira na cidade praticamente, a coisa realmente complica na limpeza. Você tem que refazer o serviço, não dá para não jogar uma aguinha na área e tal, mas tem que fazer tudo com muito cuidado, né? Só para colocar mais ingredientes nesse debate, na sexta-feira aqui na Câmara de Araraquara houve uma mesa redonda sobre desenvolvimento sustentável, desafios e limites, com a presença de alguns especialistas do Instituto de Química, da USP, enfim, e um dos dados apresentados ali pelo geólogo Júlio Perrone é que atualmente em Araraquara, da demanda geral de água, 38% vai para a agricultura, ou seja, o maior percentual não vai nem para abastecer a área urbana, 38% é para a agricultura, segundo o Júlio, 32% para a área urbana e 30% para o setor industrial. Então as coisas se equilibram aí e talvez esse reaproveitamento, reutilização da água também deva fazer parte do planejamento industrial e da agricultura. Agora, só para encerrar o assunto, né, Fernando? O Fernando tem aí a quinta matéria que ele destacou como manchete, uma seca atípica dispara realmente o sinal de alerta, porque ninguém esperava uma estiagem tão prolongada como essa que acabou acontecendo. Então o pessoal diz, será que vem aí uma sequência de estiagem como essa? Como que as cidades elas estariam preparadas para uma situação como essa? Parece que cidades da região, inclusive, estudam mais investimentos para enfrentar chuvas cada vez mais raras, como é o caso de Araraquara. Araraquara montou um sistema que, felizmente, conseguiu passar incólume sem chuvas, né? Não sofreu nenhum tipo de prejuízo na sua distribuição de água. Enquanto outras cidades estão enfrentando uma barra extremamente pesada. Pois não, Fernando? Araraquara, por enquanto, está passando incólume aí sobre a estiagem, que já dura quase 90 dias. O resultado dessa tranquilidade foi em razão dos investimentos feitos no passado, que resultou em um plano de interligação de poços artesianos com o sistema de coleta de mananciais. Plano como o de Araraquara começa agora a ser delineado com cidades. Cidades como Ribeirão Preto, Batatais e Américo Brasiliense. A prefeita Cleide Berto já começa a pensar em conseguir recursos do Estado e da União para desenvolver um plano, mas não descarta o aumento aí nas tarifas de água, que, segundo ela, estão totalmente defasadas. O mesmo acontece em outras cidades da região com o mesmo porte, maiores e menores do que Araraquara. Tá aí, portanto, né? Inclusive, viu, eu estou percebendo aqui que a Prefeitura de Américo está fazendo hoje a divulgação de uma nota. A nota diz o seguinte: a Prefeitura de Américo informa que, devido à seca prolongada, a produção de água está comprometida. Estamos chegando a níveis alarmantes. Pedimos a colaboração de toda a população amerindense para que não lavem calçadas, não lavem carros, não lavem quintais, não deixem a borracha aberta, desperdiçando água, economize água na hora do banho e até mesmo para escovar os dentes. Entendendo o sistema de captação de água de Américo Brasiliense, temos 11 poços artesianos, destes 3 retiram água do aquífero Guarani. 9 poços são de fratura, depende da chuva, para se recarregarem. E nestes estamos no limite da sua produção. Medida a ser adotada a partir do dia 5 de setembro de 2014. Inicialmente estaremos fechando o fornecimento de água das 13 às 17 horas. O povo é quem irá determinar o tempo de racionamento, podendo ser diminuído ou ampliado. Por isso, solicitamos insistentemente que economizem água. Portanto, está aí mais uma cidade aqui da região, como a Américo Brasiliense, adotando a partir do próximo dia 5 de setembro, tá certo? Fechamento do fornecimento de água das 13 horas às 17 horas, da 1 às 5 da tarde. Portanto, está aí medida realmente decisiva da Prefeitura de Américo Brasiliense para que no dia seguinte as pessoas não sofram a falta de água. Portanto, está aí mais um racionamento aqui na região, né? Pois é, preocupante porque está aqui ao nosso lado. Eu fico pensando que as condições geológicas e hídricas de Américo Brasiliense não são muito diferentes de Araraquara, que até o momento não sinalizou com a necessidade realmente de um racionamento, de um processo como esse, né?